o que falta para o Lula se dar conta dessa necessidade de um plano de... Porque se a gente for pensar claramente aí, Genuíno, nós tivemos aí políticas sociais fantásticas, políticas compensatórias aí, fantásticas, que reduziram a miséria absoluta, esse negócio todo, mas nunca tivemos aí um projeto de país, efetivamente, como teve Juscelino, como teve o próprio Geisel, com todas as atrapalhadas dele. O Jango, com as reformas de base, né? O Jango, as reformas de base lá eram fundamentais, fundamentais. Inclusive para criar potência agrícola que o Brasil não conseguia por conta dos latifúndios, né? O que está faltando lá? Está faltando... Porque a gente viu, num curto espaço, lá 2008, 2010, um ministério muito articulado entre si, o Lula, um maestro da orquestra. Hoje a gente vê cada ministro andando sozinho para o seu lado lá, sem ter uma concatenação, uma articulação. O que está acontecendo? Em primeiro lugar, está faltando um debate político sobre as questões estratégicas para o país. Segundo, está faltando uma direção política que possa representar no governo Lula um rumo. E está faltando uma relação da institucionalidade com a sociedade. Nós não vamos costurar um projeto desse, Nassif, se a gente não dialogar com a sociedade, não discutir com os movimentos, com as instâncias populares que estão fervilhando no país. Eu acho que são essas coisas que estão faltando. No meu modo de entender, nós estamos entrando numa área muito tensa, que é a situação internacional. Sim. Nós estamos aí no mundo, numa multipolaridade tensionada. A integração sul-americana é uma questão estratégica para o protagonismo do Brasil, para a aliança a partir dos nossos interesses com os BRICS. Nós temos que estabelecer uma autonomia, não é rompimento, uma autonomia em relação à Europa e em relação aos Estados Unidos, e fazer determinadas escolhas. E eu acho que, no meu modo de entender, nós temos que abrir um debate com segmentos populares e também com segmentos produtivos para viabilizar este caminho, porque com o rentismo não tem jeito. Com os que defendem a especulação financeira não dá jeito. Com os que querem comprar ações de empresas privatizadas lucrativas, não dá jeito. Eu acho que nós temos que escolher um tipo de aliança. O Lula fez uma aliança ampla demais. E essa aliança foi tão ampla que ele não costurou um núcleo estratégico dentro dela. Por isso que ficou esse pântano, porque não tem um núcleo estratégico dentro dessa aliança ampla que o Lula poderia ter construído isso desde a campanha eleitoral. E por onde... Porque a gente tem, digamos... outro dia mencionei aqui um estudo do Instituto Roosevelt nos Estados Unidos, dizendo que a salvação da democracia, porque o que está acontecendo hoje aí é a democracia americana aí numa crise aparentemente definitiva. Hoje o Fiore, José Luiz Fiore, me mandou um artigo de uma revista de geopolítica europeia lá, mostrando que os europeus estão querendo criar um conselho lá para poder articular, digamos, defesas contra a Rússia, tudo, porque acho que os Estados Unidos, depois do atentado, vão entrar aí numa era de autodestruição aí, política aí, mais ampla aí, né? Agora o que o Instituto Roosevelt falava, a salvação da democracia é o aprofundamento da democracia. E dava como exemplo o Brasil com as conferências nacionais. O Brasil ele tem ativos aí fantásticos, que o histórico de movimentos sociais, de cooperativismo, a estrutura das federações empresariais, das associações comerciais, a estrutura dos bancos públicos, Correios, tudo. Se tivesse imaginação criativa aí no governo, você poderia tirar grandes programas, que nem as conferências nacionais já fizeram em outros tempos, né? Eu acho, Nassif, que o governo devia ter construído, e dá tempo ainda, uma espécie de concertação popular. Essa concertação popular não é aquele conselhão. É uma concertação popular que o pessoal vai para lá, não é para bater palma para o presidente, nem bater mão nas costas. É para discutir projetos, propostas, na maneira de como construir esse projeto. Eu acho que está faltando um diálogo mais efetivo, propositivo, com essa efervescência popular na sociedade civil. E eu acho que o PT está muito precarizado, o PT está muito esvaziado nessa tarefa, o PT devia ser mais ousado,
A gente devia estar promovendo grandes debates para discutir o futuro do Brasil dentro desse mundo quente, em guerra, em desastre climático, em crise social, em todo tipo de crise. Eu acho que está faltando maior ousadia do meu partido, do PT, para sair um pouco do eleitoralismo, de só ter cargo no governo, para construir uma proposta de ideias. Está faltando ideias, está faltando banco de ideias, está faltando articulação de ideias para ir construindo um consenso progressivo do campo popular democrático. Mas, Genuíno, a gente teve, a própria Fundação Perseu Abramo trabalhou nisso aí um bom tempo. Nós tivemos o governo de transição, os grupos de transição lá que pensaram projetos, pensaram ideias. Eu lembro, em 2014, que o CGE, aí do Ministério de Ciência e Tecnologia, montou um projeto Brasil 2025 com todas as universidades públicas, aí, apresentando projetos de país. Ou seja, você tem as ideias disponíveis, o que você não tem é algo orgânico dentro do próprio governo, né? Eu acho que o Lula tem uma liderança muito grande, ele podia ter um papel mais propositivo. Essa Isso. Liderança do Lula, tanto nacional como internacional. O Brasil tem fatores que favorecem esse protagonismo, o mercado, a nossa diversidade, o nosso tamanho, não temos conflito com os países vizinhos, podíamos implementar a Unasul e a CELAC, quer dizer, nós deveríamos sair desse cotidiano prosaico de Lira, de Pacheco, de votar isso, aquilo, outro, e partir para determinadas ideias. Na medida em que a gente não tem essa estratégia, a gente fica perdido no imediatismo. E esse imediatismo vai com concessão, vai com acordo, agora é a discussão da presidência da Câmara e do Senado e a gente vai gastando tempo e energia. Eu concordo que era necessário a gente abrir uma linha de intervenção política. Eu estou tentando fazer isso. Nas minhas possibilidades, nos meus espaços, estou lutando por esse tipo de construir ideias generosas, matrizes, ideias forças para fazer esse caminho, sair do imediato, o imediato com o futuro, que eu acho que é fundamental.